Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Paraná. E hoje eu estreio no quadro. Eu trouxe um convidado muito especial, o Edu Vieira. Edu, seja bem-vindo. Obrigado, Karina. Satisfação estar aqui participando deste quadro nesta manhã. E hoje o tema vai ser a parte patrimonial. Edu, conta um pouquinho para nós. Qual a importância da proteção patrimonial familiar? Certo. Falar um pouquinho desse tema que é tão importante, tão atual, que é o planejamento patrimonial familiar, no contexto familiar. Então, nós temos o planejamento patrimonial tão em voga hoje, tão falado, em que se busca a proteção patrimonial, se pensa na sucessão desses bens para os seus herdeiros, se pensa em como minimizar os custos de transmissão desses bens para os descendentes, enfim, organizar o patrimônio da família, pensando nas gerações futuras. E isso é um tema muito importante, que muitas vezes a gente fala, nossa, mas isso será que é para mim? Será que isso serve para a minha empresa? Ou será que é só para quem é muito rico ou quem tem empresas muito grandes? Edu, conta um pouquinho para nós, como que funciona isso? Karina, eu diria da importância de se pensar no planejamento patrimonial hoje. Então, para quem não conhece ou não buscou estudar um pouco sobre isso, apesar de nós estarmos vivendo na era da informação, todos têm informação nas palmas da mão, quando se pensa que planejamento patrimonial é apenas para aqueles que têm uma grande fortuna ou grandes empresários, na verdade é para todos aqueles que têm patrimônio, queiram e desejam que esses bens cheguem aos seus descendentes, aos seus herdeiros. Então, os benefícios que se traz quando se pensa num planejamento em que o pai, que é dono do patrimônio, ele vai instituir, ele vai definir as regras, como é que esses bens vão chegar para os seus descendentes, para os seus herdeiros no futuro. Eu costumo dizer sempre, quando entrevisto as pessoas que queiram, né, que estão buscando por informações sobre planejamento, como isso pode evitar, né, os possíveis conflitos de um inventário judicial litigioso. Então, um dos benefícios, e eu trago isso primeiro pensando na família, na proteção e na unidade e na harmonia familiar. Aí nós temos um outro benefício que é muito importante, que é a eficiência fiscal, quando você escolhe quais são as alíquotas que serão aplicadas aqui na transmissão desses bens para os seus descendentes. Então, eu escolho dentro de um cenário de previsibilidade, porque hoje nós temos, para quem não sabe, a alíquota do ITCMD, que para a transmissão desses bens, seja para doação ou seja causa-morte, quando o detentor do patrimônio ele passa, hoje o limite é 8%. E nós temos duas propostas em tramitação, uma propondo majorar para 16% e a outra para 20%. Então, nós temos casos, quando nós analisamos, que o custo de transmitir um patrimônio para os herdeiros pode comprometer 40% do patrimônio da família, quando não se faz uma estruturação adequada. Nossa, e isso acaba impactando muito, né? Que muitas vezes os detentores não estão mais aqui e os herdeiros nem sabem que caminho seguir. Então, aí a importância. E Edu, e conta um pouquinho mais, como que funciona? O detentor, ele vai perder? Ele não tem mais autonomia diante do patrimônio dele? Então, assim, a partir do momento que você faz esse planejamento, você perde a autonomia ou não? Como que funciona, né? Que muitas vezes eu acho que essa é a maior preocupação dos donos, né? Dos detentores, né? E agora? Eu vou transmitir todos esses patrimônios para os meus herdeiros? Eu vou perder aí a autonomia? Como que funciona? Isso é uma pergunta recorrente. O que acontece, porque eu culturalmente, né, adquire-se esses bens e eles ficam vinculados ao CPF de quem está adquirindo. Nós chamamos de instituidor quando ele constrói um sistema para pensar no planejamento. A preocupação eu perco o controle quando eu tiro do meu CPF e eu coloco esses bens numa pessoa jurídica, vinculado a um CNPJ, né, e a resposta é um sonante não perde. Porque quando você faz um sistema de planejamento bem estruturado, você continua com as chaves em suas mãos, ou seja, com o controle de tudo em suas mãos. Você não perde o controle disso e, né, nós trabalhamos, quando se pensa também em planejamento, pensa na perpetuação desses bens. A família
os pais geralmente constroem a duras penas um patrimônio e achando que na sua ausência esses bens eles vão fazer bem para os seus filhos, e muitas vezes, quando não se faz uma estruturação, um planejamento, é justamente esses bens que causam divisão na família por conta de litígios que é muito comum acontecer, né? Inventários que são tanto dispendiosos como morosos. Então tá aí, hein, pessoal? Vamos lá, vamos correr atrás das nossas proteções patrimoniais através dessa organização jurídica, desse planejamento que o Edu Vieira acabou de mostrar para nós. Edu, muito obrigada por este momento. Foi muito importante para a gente estar apresentando para o pessoal aqui. Muito obrigada. Obrigado, Karina. Bom dia a todos. Bom dia.